Oi, gente, eu tô aqui no ateliê e eu queria falar com vocês sobre um bichinho muito chato que eu tenho lidado há 4 anos, que é o caramujo africano. Oi, eu sou a Paloma e aqui nesse canal Pé de Amora eu compartilho minhas experiências com a horta, um jardim agroecológico, criação de filhos, artesanato, enfim, um pouquinho de tudo. Bom, gente, nós moramos aqui nessa chácara há 4 anos e quando chegamos aqui, tinha muito entulho, né, das construções que os antigos donos fizeram pelo terreno. Jogaram todos os entulhos no jardim, né, e a gente ficou um tempão para recuperar essa área, limpar esse entulho, que é um lugar ideal para o caramujo se reproduzir. E fizemos tudo isso manualmente, né? Tirando o entulho, limpando os caramujos, pegando e fazendo um processo bem chatinho, que é de acabar com o ciclo de vida do caramujo. Tem gente que não gosta, né, de matar um ser vivo, mas nesse caso, como ele não é da nossa região, do nosso bioma, ele atrapalha muito, até mesmo as coisas naturais daquela região, né? As plantas nativas, os bichinhos ali que deveriam ter mais daqueles outros bichinhos do que o caramujo, né? Não tem um predador natural dele aqui. Então, fizemos isso por muito tempo, 4 anos. E não adiantava, eu fiz tudo o que eu consegui encontrar de coisas naturais para esse controle. Então, eu joguei cinzas, né? Joguei cal em volta do canteiro. O cal, ele ajuda a ressecar o caramujo, mas se ele ficar um pouco úmido, já não funciona mais, né? O caramujo já consegue passar pelo cal sem nenhum efeito nele. Ele se enterra. Então, muitas vezes, ali naquele canteiro que você acha que não tem, você põe uma plantinha e tem ele enterrado lá. E numa noite ele faz um estrago enorme. Bom, então a infestação aqui estava bem séria. E depois eu descobri, depois que a gente já estava morando aqui, né, que o contato com aquela gosma que ele vai deixando nas plantas pode contaminar, né, o ser humano com a meningite. Então eu fiquei bem preocupada, porque aqui a ideia é que as crianças se envolvam com a gente em todas as tarefas, principalmente no plantar, né? Então, se eles encontram ali e aquilo, tem contato, pode dar meningite. Então, para mim, foi um alerta. Bom, então eu comecei a fazer a catação durante as noites. E quando começava a escurecer, eu percebia que eles saíam, eu lá pegava. Percebi que algumas plantas que formam moitas, assim, eles gostam muito, né? Que fica bem sombreado ali. Eu já ia direto nela, sabia que ia ter lá. Mas assim, eu não estava dando conta, não consegui controlar como eu esperava, né? E foram 4 anos fazendo isso. Casca de ovo triturado no canteiro, cerquinha, tudo que vocês imaginar eu tentei colocar. Enfim, todas as plantas nativas que eles gostavam, eles iam lá e comiam. Couve, alface, não podia nem sonhar em colocar na terra, tinha que ser no vaso dentro do viveiro, né, da estufa, porque senão eles iam lá e pegavam. E às vezes até dentro da estufa eles conseguiam entrar. Uma conversa com um amigo que é permacultor, ele falou, olha, em uma infestação tão grande assim, a gente pode usar o sulfato de cobre. E na hora eu não dei bola, porque eu não queria colocar nenhum veneno, nada, né, na minha horta. Tenho animais, tenho crianças, eu fico preocupada em manusear qualquer substância assim. Era para ser uma horta orgânica, mas não tinha horta nenhuma praticamente, né? E aí eu falei, chega, vou tentar alguma coisa, né, que dê resultado. Fiz várias pesquisas, me aprofundei e vi que o caramujo, como qualquer lesma, eles têm uma sensibilidade ao cobre, né? É um elemento que eles têm muito pouco no organismo porque eles são sensíveis demais. E aí vi que o sulfato de cobre não é um veneno, né? Ele é um elemento que existe ali na Terra e ele complementa os elementos da Terra, como cálcio, potássio, enfim. O que não pode ter é excesso como qualquer outro. Então, fiz a pesquisa certinho e comprei o sulfato de cobre. Pentahidratado, esse aqui, um azulzinho. E fiz a diluição dele na água e passei. Vou ver se eu deixo aqui um take, eu passando como um teste, né? Num pedacinho, num canteiro que eu tinha que era bem atacado por caramujo. Então, eu coloco aqui nesse pulverizador, eu faço a proporção de 2 colheres de sopa
é em 2 litros d'água. E aqui vocês podem ver, essa aqui é a minha couve que eles atacam, né? E ela ficava todinha assim, ó. Todinha, nenhuma folha crescia mais. E depois a aplicação começou a ter folhas inteiras novamente. Então, o que que eu faço? Não dá pra aplicar só aqui, né? Porque eles também se escondem nos troncos e tudo mais. Então, a aplicação basicamente é vir em todos os cantinhos, em volta do canteiro. Não é bom passar na folha, né? É sempre na terrinha. Isso vai secar ovinhos que estão aqui para eclodir e também caramujos que estão aqui em volta já, esperando a oportunidade para subir aqui para comer e deixá-la assim de novo. Eu não tenho foto da minha couve antes da aplicação, mas ela praticamente não tinha folha. Ela nascia o cabinho, eles iam lá e detonavam as folhas dela. E eu quis passar justamente nesse canteiro para ver a evolução dessa couve, né? Seria o meu teste. E, gente, em 3 dias, as folhas delas começaram a ficar preenchidas, sem nada comido, né? E consegui capturar muitos caramujos. Então, eu percebi que quando a gente passa, eles já secam, né? Já param ali o processo de vida deles, a gente já faz a captação daqueles grandes que a gente consegue ver. Mas o ponto-chave do sulfato de cobre é que ele mata os ovinhos que ficam na terra, que são esses que a gente não consegue controlar, né? Porque eles colocam milhares de ovos por dia. Então, ele fica nessa superfície do solo e acaba com os ovinhos. E aí, nossa, isso é bom, porque ao longo do tempo, esses ovinhos não vão eclodir, não vai ter mais caramujo e você consegue controlar, né, a população desse animal. Como aqui é bem grande o terreno, né, a gente tem uma área muito grande, não tem como eu passar no terreno todo. Então, eu tô fazendo o seguinte, eu tô passando em canteiro por canteiro, vou observando, eu percebi que as minhocas continuam lá, eu já sabia que isso não ia afetar elas, mas eu queria observar, né? As minhocas continuam, as joaninhas, as formigas, estão tudo lá bonitinho, borboleta continua chegando. Os únicos que estão sendo afetados são os caramujos e algumas lesmas, né, que tá em excesso. Aqui é o Vale do Ribeira, então é bem úmido, então tem muita lesma. Então fazer o controle biológico delas numa pequena área não tem problema. Eu tenho muitas amigas que plantam em outras regiões que também tem infestação de caramujo. Então, assim, esse vídeo é pra quem tá desesperado mesmo. Bom, então é isso. Esse é um vídeo curtinho só pra compartilhar essa informação. Se você tem infestação de caramujo por aí, me conta como você consegue controlar, o que você tem feito, o que funcionou. E vamos dividindo as dicas pra ver se a gente consegue combater esse bichinho que tanto atrapalha a nossa horta.